Aleluia. Lucas capítulo 23 e capítulo 23 e versículo 34, que diz assim: Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. Eu vou ler também o capítulo 24 de Lucas, capítulo 24 e versículo 45. Capítulo 24 e versículo 45, que diz assim: Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Aleluia. Ele lhes disse: Está escrito que Cristo haveria de morrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para o perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Amém. Até aqui. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Eu não esperava que eu fosse trazer a palavra, porque eu vi até meu esposo lendo algumas coisas em casa, e eu fiquei achando que era ele que ia trazer a palavra. Normalmente eu não preparo uma palavra em casa quando eu vou ler. Eu não preparo uma palavra em casa, não venho assim com uma palavra já pronta, se caso eu tenha vontade. Mas tem uma coisa na minha vida que eu leio a Bíblia todos os dias. Eu leio a Bíblia todos os dias, eu tomei isso para mim, na minha vida, todos os dias eu leio a Bíblia. E quando eu chego no culto, eu peço para Deus, assim, que se eu tiver a oportunidade, que o Senhor me guie em qual palavra que eu vou ler. Não que eu tenha já vindo com aquela palavra já planejada para ler. Mas eu confio no Senhor, e eu tenho notado que toda vez que eu deixo só a confiança no Senhor, para que o Senhor me guie no que Ele quer falar com a igreja, não o que eu quero, o que eu desejo, o que eu quero falar, e sempre Deus tem abençoado. Que eu tinha um problema que minha esposa sabe que eu nunca conseguia me assistir pregando. Eu não conseguia, né? Eu não conseguia me assistir pregando porque me dava nervoso. Hoje eu já até consigo, sabe por quê? Porque eu confio no Senhor. Porque eu sei que quando eu coloco a minha vida nas mãos do Senhor, confiando que é Ele que usa, Ele capacita, não aquela coisa que foi planejada, que eu vou fazer isso, que eu vou falar isso. Porque até porque quando a gente planeja muito assim, que eu vou falar isso, falar aquilo, a gente chega aqui, Deus parece que muda tudo. A gente pode estar anotado ali, mas não sai nada daquilo que a gente anotou. Então eu disse: Senhor, eu quero aprender a confiar em Ti. Acreditar que quando a gente se coloca nas tuas mãos, quando a gente se coloca na tua presença, é o Senhor que fala aquilo que o Senhor almeja falar com a igreja. Glória. E o Senhor tocou no meu coração para falar nesse momento da crucificação de Jesus. Que eu gosto muito desse versículo que eu até destaquei aqui na minha Bíblia, porque é um dos maiores ensinamentos que o Senhor nos deu. Ele estava ali na cruz, sendo crucificado, inocente. Filho de Deus, tinha todo o poder para poder acabar com aquele sofrimento, mas ele tinha um alvo, um propósito, que era morrer para que nós pudéssemos alcançar a nossa salvação. Porque por nós mesmos, nós não merecíamos. Mas o Senhor deu um maior exemplo ali na cruz que eu estava falando, que é o exemplo do perdão. Né? Como é importante a gente perdoar e quão difícil isso é, mas mesmo assim não é impossível. Aleluia. O Senhor provou ali na cruz para nós, Deus, ele é um exemplo para nós seguirmos, né? Então o Senhor estava ali sendo crucificado, sendo açoitado, sendo ridicularizado, depois de ter feito tantas coisas, tantos os milagres, abençoado tantas vidas, multidões seguiam ele porque viam o manifestar do seu poder. E ele estava ali passando um dos piores momentos da sua vida. E mesmo assim ele não deixou que aquele momento que ele estava passando influenciasse naquilo que ele era. E isso que o Senhor ensina para nós. Que os nossos momentos difíceis que a gente passa na nossa vida não pode determinar quem a gente é. A gente passa por luta. Você já viu uma pessoa que está atribulada, cheia de problema? E a gente vai falar com ela, dar um bom dia, ela já fala: o que tem de bom? Ou seja, ela deixa que os problemas dela tapem quem ela é, que escondam Aleluia. Quem ela é, né? E o Senhor nos ensina que a gente pode estar passando por dificuldades e por luta, mas mesmo assim nós temos que liberar o perdão para todas aquelas pessoas que nos magoam. E eu sei que é difícil,
É difícil a gente perdoar quem nos machuca. É difícil perdoar quem nos ofende. É difícil perdoar quem nos persegue. Mas o Senhor disse que nós passaríamos por essas coisas. Até mesmo para sermos provados, né? Para sermos provados. Porque não tem como você dizer que é uma pessoa que perdoa se você não passar por uma luta, por uma dificuldade, que você vai ter que perdoar. Como é que você vai dizer com uma pessoa que não guarda mágoa se você não for magoado? Quando você é magoado e você não deixa aquela mágoa dominar teu coração, você libera o perdão, aí sim, você está mostrando diante de Deus e diante de todos que você é uma pessoa que não é uma pessoa que guarda mágoa. Porque não adianta nessa vida, a gente não vai passar por essa vida sem passar por tribulações, sem passar por perseguições, sem ser ofendidos, sem ser caluniados. E muitas das vezes as pessoas falam coisas que não é verdade sobre a gente. E mesmo assim nós devemos ficar lá. Que Senhor, eles acusavam de várias coisas Jesus. E Jesus não era. As pessoas caluniaram Jesus. Por isso que chegou nesse momento da crucificação, acusando eles de coisas que não eram verdade. E mesmo assim, ele perdoou, pediu a Deus que nos perdoasse, porque nós não sabíamos o que estávamos fazendo. Ou seja, quando a gente fecha o nosso coração para o perdão, a gente já não sabe mais o que está fazendo. Aí não é mais o Senhor que controla a gente, é o próprio inimigo que começa a controlar a pessoa, quando a pessoa se fecha para a possibilidade do perdão. Aleluia. Aqui, no outro versículo que eu li ali, em Lucas capítulo 24 e 45, que diz que o Senhor, depois que ele ressuscitou, que ele foi até os discípulos, o Senhor lhe abriu os entendimentos para que pudessem compreender as Escrituras. Eu fiquei meditando nessa palavra, que os discípulos andavam com Jesus, viam todos os milagres que Jesus fez. E Jesus, durante muitas passagens na Bíblia, o Senhor Jesus, ele falava para eles que essas coisas iriam acontecer. Mas mesmo assim ali na cruz, eles não entendiam o que estava acontecendo. E olha só que coisa incrível isso. Muitas vezes o Senhor fala com a gente, mostra pra gente, a gente vê, e mesmo assim a gente não entende. Quantas pessoas é assim, verdade? O Senhor está falando, o Senhor está mostrando, e mesmo assim as pessoas não entendem. E a gente fica pensando, mas como é que pode? As coisas estão diante dos olhos, está tudo ali acontecendo, como é que essa pessoa não vê? Não adianta, se o Senhor não abrir o entendimento, a pessoa não vê. Então por isso que a gente não pode forçar nada, a gente não pode obrigar, a querer obrigar as pessoas a entender, a obrigar, porque é o Senhor que abre o entendimento. E quando o Senhor me deu essa palavra, eu fiquei muito feliz, porque eu entendi até o momento que eu passei na minha vida, porque eu era uma pessoa que eu tinha muita dificuldade para ler a Bíblia. Eu nasci num lar cristão, sempre convivi em meio a louvores da harpa, a palavra, sempre, a minha mãe sempre com o rádio ligado, com a palavra, mas eu nunca entendi a Bíblia. E um dia isso me entristeceu tanto que eu pedi, Senhor, eu quero entender, abre o meu entendimento. Eu nem tinha conhecimento dessa passagem da Bíblia. E aquele momento o Senhor abriu meu entendimento. Eu consigo ler a Bíblia e entender muitas coisas que eu não entendia antes. Não entendo tudo, não sei tudo. Sei até pouco, diante de tanta coisa que tem na palavra de Deus. Mas aquilo que eu busco, que eu busco entendimento, o Senhor me abre, porque Ele vê o desejo do nosso coração quando a gente quer entender. E o Senhor, Ele tem poder para isso. Porque aqui, olha só, o que deixa para nós, né? Se os discípulos andaram com Jesus lado a lado, viram os milagres que Jesus fez, e mesmo assim eles não conseguiam entender o que estava acontecendo. Imagina nós, né? Aqui, então, se a gente tem que pedir para Deus nos abrir o entendimento, que a gente possa entender o que Ele quer das nossas vidas, o que Ele quer de nós, qual é o propósito das nossas vidas, né? Pedir perdão para Deus, se a gente tem alguma coisa, falar sinceridade com Deus, falar, Senhor, se tem alguma coisa que eu não estou entendendo, que eu não estou conseguindo fazer de acordo com a Tua vontade, que o Senhor abra o meu entendimento para que eu possa viver conforme a Tua vontade. Não me deixe andar na cegueira, porque muita gente anda na cegueira aqui na terra, não conseguem ver a verdade do Senhor. E quando o Senhor começou a abrir meu entendimento, e Deus começou a me guiar na oração, pedindo não só para abrir meu entendimento, mas também para que Ele viesse abrir os meus olhos espirituais, e agora ultimamente os meus ouvidos espirituais. Meus olhos espirituais para que eu consiga ver o que Ele quer, que Deus quer que eu veja. Porque muitas vezes a gente quer ver só o que a gente quer ver. Deus está nos mostrando a verdade, mas a gente não quer ver, não, porque a gente não acredita, a gente quer ver o que a gente quer ver. E muitas vezes ouvir também, agora eu tenho percebido. Muitas vezes a gente só quer ouvir o que a gente quer ouvir.
E o Senhor, Ele nos dá ouvidos espirituais, para que a gente venha ter sabedoria para filtrar aquilo que a gente ouve. Porque se até mesmo a gente não tomar cuidado com aquilo que a gente ouve, o que a gente ouve nos mata, nos enfraquece, nos desvia do caminho, nos tira da fé, nos tira do propósito de Deus. Então eu tenho pedido para Deus, tenho começado a pedir para Deus, para que Ele possa me abrir os meus ouvidos espirituais a cada dia, para que eu possa ouvir a voz dEle. Porque como é importante a gente ouvir a voz dEle. E quando a gente começa a buscar entendimento na palavra de Deus, quando a gente ouve a voz dEle, a gente reconhece. Porque a própria Bíblia é a boca de Deus falando. Então quando a gente começa a ler a Bíblia, é como se Deus estivesse falando com a gente. Então quando Deus usa outra pessoa para falar, a gente reconhece a voz dele. Porque a gente tem intimidade, a gente já conhece como Deus fala, a gente conhece como Deus age. A gente sabe que Deus jamais vai contradizer o que está escrito na palavra dele. Por isso que eu falo sobre filtrar os nossos ouvidos. Por isso que eu falo em Deus abrir nossos ouvidos espirituais. Porque para que a gente possa sempre filtrar aquilo que receber de Deus, o que é de Deus realmente. Porque hoje em dia a gente tem que tomar cuidado, muitos falsos profetas estão se levantando e com a internet aí qualquer um fala. Cada um pode dizer que está falando de Deus e muitas vezes não é. Se a gente não tiver firmado na palavra, até a gente cai no engano, porque a Bíblia diz que o inimigo nos últimos dias enganaria até os escolhidos. Como é que ele conseguiria? Dando oportunidade para muita gente falar, dando abertura para muita gente falar. E quando tem muita gente falando, a gente às vezes não entende. E a gente vê umas coisas assim que a gente vê que é uma salada de fruta que as pessoas estão fazendo com a Bíblia. Coisas que a gente ouve, que a gente vê que nem está escrito aqui, que vai muitas vezes está até muito ao contrário do que está na Bíblia de Deus, na palavra de Deus. Às vezes eu falo ao meu esposo que eu descubro coisas na Bíblia que eu não sabia. Tantos anos de crente eu não sabia. E muitas vezes era ensinado e ensinado errado ainda. Então, como é importante a gente estar sempre buscando o entendimento da parte do Senhor. O Senhor, Ele vai nos guiando. E quando e principalmente, quando eu leio a palavra de Deus, eu percebo, eu não consigo ler a palavra de Deus e pensar, isso aqui, ó, fulano faz errado, fulano, olha aqui, ó, isso aqui a Bíblia está dizendo, e fulano é assim, ó, fulano... Não, quando eu leio a Bíblia, eu falo assim, meu Deus, me ajuda, me perdoa, Senhor. Eu faço isso, eu não quero fazer mais isso. Senhor, me perdoa, me muda nessa parte aqui que o Senhor, com o dele, eu quero mudar essa parte na minha vida, porque essa parte vai contra a tua palavra. Quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu vejo quanto eu preciso mudar. E isso é uma coisa que quando Deus me mostrou isso, eu me lembro que eu estava no meu quarto lá, no meu momento de ler a palavra, de oração, escutar louvor, eu estava sozinha, e aí eu caí de joelho orando, porque eu vi assim, oh meu Deus, quanto mais eu leio a palavra, mais eu percebo quanto eu preciso do Senhor, quanto eu preciso mudar, quanto eu preciso da tua palavra, do teu perdão, da tua misericórdia todos os dias. Como eu preguei outro dia aqui, que uma das minhas orações de todas as manhãs, Senhor, agradecendo pela tua misericórdia, porque a gente reconhece que nós não somos merecedores. Se não fosse o teu sacrifício ali na cruz, até o último momento, quando tu tinha todo o poder para acabar com todos nós, o Senhor nos perdoou e a gente nem sequer merece. Muitas das vezes a gente nem sequer se esforça para merecer esse teu amor, um amor que nos constrange. Quando a gente começa a perceber o amor do Senhor, imagina uma pessoa entregando a vida inocente por amor a nós, e nós nem sequer merecemos. Às vezes nós não fizemos um esforço para fazer a vontade do Senhor. Muitas vezes não negamos aos nossos desejos, às nossas vontades para fazer a vontade do Senhor, e o Senhor estava ali negando a si mesmo, a sua vida, entregando, sofrendo por amor a nós. E é muito dura essa palavra, mas ela também nos conserta, ela nos quebra, mas ela nos reconstrói, ela nos leva para o caminho. Quando a palavra ela é dura, ela vai endireitando o caminho, e endireitando o caminho ele vai desentortando. E é um processo difícil, mas o resultado é maravilhoso e vale a pena. Olha só, o Senhor Jesus aguentou até o fim, e qual é o resultado? O resultado é eu e você aqui essa noite, adorando o nome dEle. E sabendo que se a gente se manter firme no caminho dele, nós também teremos o direito de ir para onde ele foi, de ir para onde aquele ladrão da cruz que estava ali com ele. Olha só esse momento também do ladrão da cruz. Jesus estava ali
E Ele mostrou que até nesse momento, quando nós estivéssemos fazendo a vontade dEle, sofrendo, nós teríamos dois tipos de pessoas à nossa volta. Aquelas pessoas que dariam ouvido àquilo que a gente está falando e as pessoas que não dariam ouvido. Aleluia. Mas que isso não que isso não influenciasse naquilo que a gente acredita, que é a verdade do Senhor, que é o propósito do Senhor, que é a palavra de Deus, que o Senhor salva, que Ele cura, que Ele batiza com o Espírito Santo, Aleluia. e que Ele pode todas as coisas, que Ele é o único Deus, é o Deus que pode, é o Deus dos impossíveis, que não há causa impossível para Ele. Aquela placa foi colocada como um deboche ali, como este é o rei dos judeus. Não, Ele é o rei de toda a terra, de toda a humanidade. Ele é o rei. Ele é o rei. Que a gente venha ter mais, buscar ser mais parecido com Jesus. Glória a Deus. Nós nunca vamos ser igual, não. Não se iluda que a gente nunca vai ser igual. Mas que a gente venha buscar ser cada vez mais parecido com Ele. Glória a Jesus. Negando a nós mesmos. Santo Deus. E para que a vontade dEle prevaleça na nossa vida. Glória a Jesus. E que a gente venha buscar sempre o entendimento da palavra dEle, do que Ele quer para nossas vidas. Ele jamais vai mandar você fazer algo e depois falar, não, não é para fazer. Quando Ele mandar fazer, é porque Ele quer que faça e faça até o fim. Quando Ele mandar parar, a gente reconhece quando é Deus, quando Deus nos direciona. Quando Deus vai nos direcionando aquilo que quer fazer. Glória a Deus, aleluia. E aqui ali para finalizar, para não me estender muito, já são quase 5 para as 10, ali quando o Senhor abriu-lhes entendimento, aí os discípulos entenderam, se lembraram de tudo que o Senhor tinha dito, que Deus já tinha falado. Aí eu fiquei pensando, como é que os discípulos não se ligaram? Jesus estava falando que Ele ia morrer, que Ele ia ressuscitar, e mesmo assim quando Ele estava morrendo, e quando Ele ressuscitou, eles não conseguiam entender. Mas quando Deus lhe abriu o entendimento, só quando Deus lhe abriu o entendimento, o Senhor lhe deu uma ordem, para que eles fossem pregar o arrependimento. Glória a Deus. Porque é isso que nós temos que ter na nossa vida, o verdadeiro arrependimento. E o verdadeiro arrependimento, só quem já passou por esse processo do verdadeiro arrependimento, aquele arrependimento que nos quebra por dentro, que nos desmonta, que a gente fica aqui só o corpo assim nas mãos do Senhor, dizendo, Senhor, sem força para nada, só nos arrependendo, chorando. Mas arrependimento não é só chorar, arrependimento é uma coisa que vem aqui da alma, uma coisa que a gente, quem passa, nunca mais volta atrás. Verdadeiro arrependimento. E o Senhor, e isso acontece quando o Senhor nos abre o entendimento. Quando Ele nos abre o entendimento do que é o pecado. Quando Ele nos abre o entendimento do que é o pecado, a gente começa a se arrepender verdadeiramente. Porque o pecado é uma coisa suja. Ninguém que está lá no mundo do pecado, quem está longe do Senhor, está ali porque sabendo o que realmente é aquilo ali. O que realmente aquilo ali vai levar. As pessoas estão sendo enganadas pelo inimigo. Elas acham que aquilo ali é o bom, que aquilo ali é a verdade, que aquilo ali que faz valer a pena, que aquilo ali não vai dar em nada. As pessoas estão enganadas. Mas quando o Senhor abre o entendimento, a gente vê o pecado como uma coisa suja. E só de imaginar que aquela coisa vai nos afastar da presença do Senhor, a gente não consegue voltar. E o Senhor, Ele dá esse entendimento para a gente. E isso que Ele mandou a gente pregar, sobre o arrependimento e o perdão. Porque aqui a cruz é um verdadeiro exemplo disso, né? O arrependimento e perdão. Que a gente venha sempre nos arrepender todo dia dos nossos pecados, porque a gente peca todo dia, a gente é carne, mas que a gente venha estar sempre em verdadeiro arrependimento, que o Senhor possa ver sinceridade na nossa vida, que a gente também venha sempre a perdoar, porque quando a gente toma a decisão de fazer a vontade do Senhor, muitos se levantam contra, muitos tentam impedir a obra do Senhor, mas que a gente não venha também agir da mesma maneira, reagir da mesma maneira que o inimigo está usando os outros para se levantar, mas que a gente venha reagir como Jesus reagiu, perdoando. Porque esses dias eu até li uma frase, eu não me lembro quem falou essa frase, que dizia que é fácil
parecer cristão. O que faz a gente parecer cristão não é como a gente age como cristão. Porque tanto é que a Bíblia fala sobre o joio e o trigo, que são duas coisas bem parecidas, mas são diferentes. Então quer dizer que uma pessoa também pode entrar na igreja e parecer cristão, agir como cristão. Mas é as nossas reações que mais falam quem realmente é cristão. Porque você vê no modo de reagir das pessoas, que nem mais você falou aqui, né? Como a gente reage, né? Às vezes as pessoas se levantam contra a gente, como é que a gente reage? Como é que o Senhor nos ensinou a reagir? Se te baterem numa face, o que a gente tem que fazer? Oferecer a outra. E isso não é... Aí quando a gente lê essa frase, a gente pensa que é violência, que é tapa. Não, às vezes é uma palavra. Às vezes é uma atitude, a pessoa vira o rosto pra gente. Às vezes a pessoa diz que vai ajudar e não ajuda. Às vezes a pessoa diz que vai fazer uma coisa e não faz. A pessoa às vezes ofende. Às vezes a pessoa faz tantas coisas pra gente e a gente acha que... Ah, ela me virou a cara, vou virar também. Ah, não me cumprimentou, não vou cumprimentar também. Ah, me xingou. Ah, quando passar por mim, mas eu vou falar umas verdades. Isso também é fazer, reagir da mesma maneira. E não é isso que Deus ensinou, é oferecer outra face. Me bateu? Amém. Deus está vendo todas as coisas. Deus está vendo como a gente reage. O inimigo está ali só olhando. Como é que ela agora quer ver o que ela vai fazer? Olha lá. Olha lá, ó. E as pessoas estão sempre observando. Se você agir assim, não reagir da maneira que o inimigo está esperando que você haja, as pessoas vão ficar até assim, né? Nossa. Mas se tu reagir da maneira que ele está querendo, olha lá, sabia, olha lá. Sabia que não era crente nada. Sabia que não era. Olha lá como está fazendo. Crente faz isso? Isso também é oferecer a outra face. E a gente saber como nós vamos reagir. Senhor, me ensina como reagir a essa situação. Hoje eu passei por uma situação de manhã no meu serviço, onde eu me senti humilhada. Sabe? O médico veio e falou. E me senti bastante humilhada. E ele nem sequer tinha razão. Ele não sabia o que tinha acontecido e falou sem reação. E eu só ouvi. Sabe? Muita gente falou, ah, se sou eu, Roseli, se sou eu. Ah, se sou eu, bem capaz. Eu disse assim, não posso reagir dessa maneira. Não é que eu não queira, não é que eu não sinta vontade. Eu não posso. Aleluia. Não é o que o Senhor me ensinou. Que exemplo de crente vai ser eu? Não é o que o Senhor nos ensinou. A gente somos a luz do mundo. A luz, quer dizer, as pessoas estão olhando pra gente. A gente chama a atenção das pessoas. As pessoas, qualquer um podia reagir de qualquer maneira ali. Mas se eu reagisse, todo mundo ia saber. Porque o próprio inimigo faz isso, né? Ah lá, mas ela não é da igreja? As nossas reações importam. E aqui o Senhor mostrou isso na cruz. A reação dele chamou a atenção até de quem estava gritando, crucificam. Teve pessoas que começou a chorar quando percebeu que ele não reagia. Aleluia. Começou a entender que estava fazendo algo de errado, que alguma coisa estava errada. Então que a gente comece a realmente reagirmos, né, da maneira correta. Vou deixar essa palavra até aqui, não vou me estender mais, porque já são 10 horas, né? Está muito frio. Mas que o Senhor venha, que a igreja venha guardar essa palavra no coração. Que o Senhor Jesus é o nosso maior exemplo, que a gente tem que seguir o exemplo do Senhor Jesus. Não que a gente não tenha que seguir os exemplos que tem aqui na terra, porque tem homens e mulheres de Deus que Deus usa. Mas que nosso maior exemplo venha a ser Jesus em primeiramente. Que nosso maior exemplo venha a ser Jesus, amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Palmas para Jesus, meus irmãos. Aleluia! O homem de Deus é assim, né? A mulher de Deus, o homem de Deus é assim, não reage. Ali dá a face, meus irmãos. Eu gostei muito, né? O modo que a Roseli fala, meus irmãos, a face. Não é o rosto, né? É o modo da gente agir, né? Muito legal, meus irmãos. Glória a Deus, tem usado a Roseli, né? Glória a Deus nas mãos dele. E a gente sente, né? Quando é de Deus, né? Aleluia! Então Deus tem usado, né, meus irmãos? Nós vamos colocar em pé, meus irmãos, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Se ele quiser uma oração, faça aqui à frente. Em nome de Jesus. Aleluia, vamos orar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, Criador dos céus e da terra, está aqui o Careca, Senhor Fábio. Abençoa nesta noite, ó Deus.
Vai enchendo ele do teu espírito nesta noite. Oh, calabaçori andalabai. Fortalece o Fábio da força, da vigor, unção, autoridade. Derrama os dons do espírito sobre a vida do Fábio em nome de Jesus. Careca, Senhor, abençoa. Meu Deus, guarda o Careca, cuida dele, Senhor. Toma ele nas suas mãos, sei, meu Deus, que o Senhor tem coisas boas para a vida do Careca. Dá vitória, dá um milagre. Ele tem sido fiel aqui nesta obra, Senhor. E cantar rabassuri, recebe a vitória de Deus nesta noite. Seja abençoado em nome de Jesus nesta noite, ó Pai. Abençoa também, Senhor, cada um que está aqui nesta noite. Oh, canta rabassúria, e canta labaia, Deus Pai, Deus Espírito. Obrigado por este culto abençoado, pela palavra que ouvimos, Senhor. Sentimos a tua presença, Senhor, falando aqui neste lugar. Oh, calabassúria, andarabagai. Abençoa as pessoas de casa também, Senhor, que eles sejam curados, libertos, transformados pelo teu Espírito, Senhor Jesus. Agora, meu Pai, nós se levantemos pelo poder da oração em teu nome, Jesus. Que os paralíticos de casa agora comecem a caminhar, sair da cadeira de roda, em nome de Jesus. Recebe agora, alecanta labaia, pelo poder do sangue de Jesus agora, força nas tuas pernas para caminhar. Que os ouvidos do surdo sejam abertos agora, os olhos do cego sejam abertos agora, seja curado toda enfermidade, opressão, sai destas vidas agora, em nome de Jesus. Recebe o teu milagre, a tua cura, você de casa. Abençoa os irmãos aqui na congregação. Papai, muito obrigado pela presença de cada um. Guarda a nossa saída, em nome do Pai, do Filho, do teu Espírito Santo. E todos que creem e acreditam, digam comigo, amém. As palmas para Jesus bem alegre, aleluia. Meus irmãos, aleluia, obrigado pela presença de todos. Vamos dar, né, aleluia, agradecer a Deus, né, aleluia, nesta noite. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém, meus irmãos. O culto está encerrado. Vão na paz de Deus para os vossos lares, em nome de Jesus nesta noite, aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe você de casa. Receba a vitória de Deus. Aleluia. Venha, compareça esse ministério, Igreja Jesus Cristo Sem Fronteira. Tem vitória, milagre para você. Em nome de Jesus, se creres, verás a glória de Deus sobre tua vida. Seja curado, liberto, transformado pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus. Oh, glória! Rua Heitor Amaro Marcelo, antiga 16, casa 62, bem na ponta do muro, a Rua da Estiva. Venha conosco receber a tua vitória. Deus te abençoe terças e quintas e domingo, às 8 horas da noite. Deus te abençoe em nome de Jesus. A paz, oh glória! Aleluia!